Fala, meu lindo! Minha linda! Esse é o Fôlego da Semana. Toda segunda-feira, às 5 da manhã, tem a mensagem da nossa série. E quinta-feira, hoje, às 7 da manhã, o Fôlego da Semana. E todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã no SBT, eu tenho a primeira palavra do seu dia, uma palavra de fé e de esperança para você viver de fato a sua vida, o seu dia na presença do Senhor Jesus e com esperança, porque Ele está cuidando de todas as coisas. E agora eu quero falar sobre o perdão. Como nós somos atraídos pelos títulos, e talvez por isso você está aqui, e talvez você chega nessa mensagem com uma mochila pesada nas costas, porque carrega algo que te fere, que te atrasa, que te impede de viver aquilo que Deus tem. Então, essa palavra é mais um pedido de socorro seu do que qualquer outra coisa, que é se livrar do que eu carrego, sabe, se livrar do peso que eu tenho. Nós olhamos para a Bíblia e a gente tem milhares de histórias sobre perdão, e não é por um acaso, sabe? A Bíblia poderia ocultar as histórias pesadas e deixar só as histórias de final feliz, as histórias leves, as histórias que só demonstrasse a melhor parte das pessoas. Mas pelo contrário, a Bíblia está cheia de histórias que revelam o pior, para que a gente aprenda com o percurso dessas histórias aquilo que nós não devemos reproduzir na nossa vida. De fato, não há possibilidade de você ler a Bíblia, ao ler as histórias, não se identificar nelas. E por essa identificação, que às vezes a gente acaba torcendo de maneira errada pelo final das histórias que já sabemos o fim. Por exemplo, uma dessas grandes histórias da Bíblia é a história de José, não é? A gente sempre fala a história do sonhador e esquece a história do rancor desse rapaz. A gente olha para o começo e para o final e esquece que durante pelo menos 15 anos esse rapaz alimentou dentro do coração dele um desejo do dia que ele pudesse reencontrar aqueles que prenderam ele, que venderam ele como escravo, que pensaram assassiná-lo simplesmente pelo fato de ele ter expressado um sonho e por algo que ele não havia sequer semeado nos irmãos. Porque se você observar a história de Jacó, o problema não é o filho José, é Jacó ter feito algo por um filho que não fez pelo outro. José nunca desejou aquela capa, José nunca quis aquele lugar, aquela atenção. José é fruto de um pai que não teve sabedoria de dosar a atenção entre os filhos. Aliás, uma palavra importante para você que é pai e que tem mais de um filho: tome cuidado na maneira que você dosa o amor, na maneira que você dosa a atenção, porque às vezes você pode estar produzindo um José na sua casa, que vai ser odiado pelos irmãos porque você o amou demais em detrimento dos outros. Eu me lembro que o meu primeiro filho, o Dondon, o João, ele nasceu nos Estados Unidos por uma palavra que Deus havia nos dado sobre ele. Nós não tínhamos condição nenhuma financeira para fazer isso. Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu o recurso, Deus nos apresentou alguém que nos fez essa oferta, que foi um presente para a vida do João, e que era algo que Deus tinha para ele. Eu não tenho interesse, pelo menos nunca tive. Então fomos obedecendo uma palavra. Quando Deus nos deu o Noah, e o Noah estava prestes a nascer, nós já tínhamos condição financeira para dar a oportunidade da minha esposa dar à luz num hospital no Brasil de boa qualidade. Isso para mim era um motivo de muita alegria, porque o João, quando foi para nascer, nós não tínhamos a possibilidade nem de ir para os Estados Unidos, quem dirá pagar um parto no particular no Brasil. Mas com o Noah a gente tinha essa oportunidade. Mas eu me lembro que eu fui na casa de um amigo extremamente sábio, e ele me fez a pergunta: e o Noah vai nascer onde? Eu falei: o Noah vai nascer em Joinville, na nossa cidade. E ele falou: rapaz, tome cuidado para não transformar o João no José na sua casa. Eu falei: mas por quê? Você vai dar algo para um e não vai dar para o outro?
por mais que a sua intenção seja boa, talvez no futuro isso cause conflito entre os dois. Porque vai que o Noah tenha mais o desejo do que o João, talvez isso te cause um problema. Naquele mesmo dia, eu liguei para minha esposa e disse: amor, o Noah vai nascer no mesmo lugar que o João nasceu. E glória a Deus que eu fiz isso. Porque os dois, irmão, é um provocando o outro o dia todo. O João nasceu em Nova York, o Noah nasceu na Flórida. A guerra deles hoje é: eu nasci onde os outros trabalham, e o outro diz: eu nasci onde os que trabalham tiram férias. Parece tonto, mas imagina isso no futuro. Imagina isso lá na frente. O José não é culpado. Coitado do Jacó, talvez não teve um conselho bom naquela época, mas gerou um problema. Só que aí que está. Aquele que está na ponta, que sofre com o peso do ataque, carrega dentro de si uma dor que talvez não consiga explicar. Agora compreenda que ele recebeu a sentença, foi vendido e ficou com uma coisa entalada na garganta dele por anos. A cada dor que lhe acontecia, vinha na cabeça dele o culpado daquela dor. O problema de quem não perdoa é porque a gente carrega um peso desnecessário na nossa bagagem, que só nos faz mal. É como beber o veneno, só faz mal para quem bebe, não é mal para o outro. Quem não perdoa, bebe do veneno sozinho. Às vezes pensa que carregar o ódio faz o outro sofrer. Às vezes o outro nem lembra mais do que ele fez. Aliás, eu vou te dizer, tem gente que fere sem saber que feriu. Lança uma palavra sem querer, às vezes, ou por falta de sabedoria. E aquele que recebeu a palavra cultiva aquilo como uma semente plantada num solo fértil. E aquilo cria raízes, aprofunda. E quando você menos percebe, aquilo te governa. Então compreenda que José, todo o processo de dor que ele viveu, gerou um governador, mas não arrancou dele o coração de rancor. Há uma dificuldade clara quando ele vê os irmãos. Há uma dificuldade clara quando ele encontra aqueles irmãos que o feriram. Porque a prova é que ele precisa de um tempo para tomar a decisão. Então ele manda um, prende o outro, cria uma cena, chama o pai, pede para ficar com o filho mais novo. Tem toda uma cena que demonstra que lá dentro José está lutando para saber como lidar com aquilo que ele carrega. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, que por uma coincidência, o Senhor havia colocado no meu coração uma mensagem sobre perdão. E naquele dia que eu estava indo gravar a mensagem, eu passei por um desafeto meu. Nossa, que mal que eu sou. Irmão, você acredita? Com o fofinho, com o amaciante. Vocês acham que eu não sei de tudo? Eu estava bolado com um cara que falou mal de mim. O rapaz me prejudicou. Na época eu não sabia lidar com gente difícil. Na minha época ele era o culpado. Depois eu entendi que ele era vítima da sua própria história. Mas até aprender demora, não demora? Eu me lembro que eu estava indo pregar a mensagem sobre perdão. Olha que fofo. Eu olhei ele no aeroporto e me fiz assim, ó. Virei para não ver. Fingi de louco. Irmão, o rapaz não entrou no mesmo avião que eu. Entrou no mesmo avião, irmão. Aí, como que tu... Aí, irmão, aí é o malabarismo do orgulho. O malabarismo do orgulho é aquele que você luta para fingir que não viu, luta para fingir que não ouviu, luta para fingir que a pessoa não está junto com você. E aí você fica se fingindo de louco o tempo todo. Mais louco é o que se finge de louco. Imagina eu com uma mensagem de perdão preparada, coisa linda. Nossa, fui pregar a mensagem, irmão. Fingi de louco que não viu o irmão lá. E estou pregando. E eu estou pregando aqui. Só que o problema de pregar o evangelho é porque o evangelho não está morto, ele está vivo. Ele é um nome que está acima de todo nome. E através do Espírito Santo nos constrange em arrependimento. Enquanto eu falava, o Espírito Santo falava assim: e você? Irmão, e eu estou pregando, tem que perdoar. E o Espírito Santo: e você? Tem que liberar o perdão. E o Espírito Santo falava: é você, é você. Aí, irmão, eu fui ficando indignado comigo mesmo. E eu, como que eu termino a mensagem? Oro pelos outros e volto para cá de bico doidinho lá do aeroporto. Aí o Espírito Santo falou comigo: resolva logo. Aí, irmão, eu paro a mensagem. Isso deve estar registrado, está no YouTube, é óbvio que está. Eu pego meu telefone e digo: gente, com licença, eu preciso pedir perdão para alguém.
Aí eu mando a mensagem pro doidinho, falo: irmão, estou passando aqui para te pedir perdão. Eu te vi no aeroporto hoje, me fingi de louco, mas eu te vi. Irmão, falei tudo. Então, não precisa ninguém ter razão. Eu só queria dizer para você: eu te perdoo. Se te fiz qualquer coisa, amém, perdoei. E top, mandei. E ele nunca me respondeu. E amém. É aí que tá. O perdão não precisa de contrapartida. O perdão não precisa de resposta. O perdão não precisa de reciprocidade. O perdão não precisa de defesa de razão. Você só perdoa quando quer ser livre de fato. Você só perdoa quando não quer carregar esse peso, porque às vezes o outro não carrega, ou se carrega. A partir do momento que você perdoa, carregará sozinho. Você está livre para viver aquilo que Deus tem para você, a não ser que você deseja ser escravo de um sentimento que você está cultivando para si próprio. Entende? O primeiro passo para você perdoar é reconhecer que está ferido. O maior problema é aquele que diz: não, eu não tenho nada contra essa pessoa. Meu Deus. Irmão, eu conheço gente que não tem nada contra a pessoa, mas tem um fake para ver a vida da pessoa. Eu conheço gente que não tem nada contra a pessoa, mas nunca parou de perseguir, nunca parou de incomodar, nunca parou de falar mal, nunca parou de fazer guerra. Parou, mas está perdoado. Nossa, está santificado no eterno. Jesus olha e diz: nossa, que coração limpinho, parece um algodãozinho doce. Irmão, esse é o negócio. Reconheça que você está machucado. Reconheça que pesou. Reconheça que doeu. Ser hipócrita em relação ao perdão é morrer sozinho de uma doença gradativa, que a cada dia que passa piora. Cada dia que passa, sabe, dói mais. Então quando José, ele olha para os irmãos, ele precisa botar para fora. E aí a Bíblia diz que quando ele resolve perdoar, o choro dele é tão alto que todo o Egito ouviu. Quando ele chora, ele deve, eu imagino, André, o que José deve ter gritado de dor. É como se ele estivesse dizendo: a partir de agora isso não vai governar mais meu sentimento, a partir de agora isso não vai governar mais a minha vida, a partir de agora isso é só passado e não tem mais poder sobre absolutamente nada no meu coração. A partir de agora eu tô em paz, eu tô limpo, sabe? E para isso é como se a dor toda de anos saísse no choro. Vai ter algum momento na nossa vida que a gente precisa chorar, colocar para fora, para que a gente possa ressignificar aquilo que nos machucou. Sabe, e o perdão a gente não vai dar para quem vai pedir, a gente vai dar para quem a gente precisa liberar do nosso coração. Na minha casa eu vivi algo diferente. Meu pai, ele pediu perdão. Meu pai, ele precisava pedir perdão e eu já havia liberado ele de tudo, mas entendi que cada vez que ele pedia perdão, era ele que se sentia mais leve. Me lembro de uma das últimas vezes, ele provavelmente estava no carro e recordou de alguma cena muito dolorida que ele causou a mim, e aquilo lhe produziu convencimento para pedir perdão. E aí eu me lembro que ele chegou na nossa casa. Aí eu morava com os meus pais ainda, eu acho. Não, já era casado. Eu fui almoçar na casa da minha mãe. Meu pai, ele chegou e ele tocou no meu ombro e falou: filho, pode ficar de pé? Eu disse: posso, pai. E ele falou, começou a chorar automaticamente, disse: filho, o pai quer te pedir perdão por causa disso. Aí ele começou a lembrar da história, o que ele fez, o porquê ele fez. E eu via que enquanto ele pedia perdão, ele tentava se justificar para que de fato eu pudesse liberá-lo, mas eu já havia liberado ele há muito tempo. E eu dizia: pai, não precisa dar detalhe, eu já te perdoei. E ele dizia: filho, é sério mesmo que você já me perdoou? Eu falei: claro, pai. Ele falou: mas o pai precisa falar tudo para tirar de dentro do coração. Eu falei: então, pai, diga o que o pai precisa. E ele foi dizendo: o pai fez isso por causa disso, o pai agiu dessa maneira, mas o pai quer que você saiba que o pai quer te pedir perdão. E eu dizia: o pai está perdoado, o pai está perdoado. Sabe o que é o maravilhoso de perdoar? É que quando você perdoa, você não se libera apenas, você tira às vezes a dor daquele que fez de maneira, sabe, por ignorância, por não ter tido o poder da escolha, como talvez você teve pela consciência aprimorada que uma mensagem chegou para você na hora certa. Porque às vezes a pessoa fez errada pensando que estava fazendo certo. Todas as vezes que meu pai me fez o mal, ele fez pensando que era certo, porque para ele aparentemente tinha dado certo. Quando você perdoa, você está se liberando, mas quando há arrependimento do outro lado, você está liberando o outro lado também.
Sabe, eu não consigo conceber o fato de alguém que é cristão ver o arrependimento genuíno de alguém e não conseguir perdoar. Alguém vai dizer, mas que você não sabe o peso que me causou. Eu não preciso saber para dizer o preceito bíblico que está por trás de tudo isso. Perdoar não significa amar novamente. Perdoar não significa conviver lado a lado. Perdoar não significa ser conivente da dor. Perdoar não significa aceitar o que o outro fez. Perdoar não te torna escravo novamente do que você viveu. Perdoar te torna livre. Perdoar alivia o fardo, deixa a mochila e segue a vida. Aqui as pessoas entendem errado. Agora é só isso. Se feriu você, se machucou você, entenda, se você permite que essa dor persista, a cada dia ela vai se tornar maior, a cada dia ela vai governar as tuas emoções, a cada dia ela vai governar as tuas atitudes. E por mais que você pensa que porque te doeu tanto, você não reproduz no outro porque sabe que é errado, talvez não reproduz com a ação, mas reproduz com a indiferença, reproduz com a ausência, reproduz com a solidão, reproduz com a amargura. Não, eu não estou fazendo igual. Talvez você esteja fazendo pior, porque está tão ferido que não percebe que todo mundo à tua volta sente a dor que você sente, sem precisar sentir, porque você já deveria ter liberado. É tão profundo quando você entende que quem não perdoa amarga o ambiente. Quem não perdoa putrifica a história de todos à sua volta. Eu não sei se você conhece alguém que quando você está perto te causa agonia. É pesado o ambiente. A pessoa só fala daquilo que lhe doeu. A pessoa não tem uma notícia boa para contar. Ela sempre está revivendo. Ela sempre está ferida. Ela sempre está sangrando. Ela sempre está machucada. Porque ela não cura, ela não liberta, ela não perdoa. E parece que a vida da pessoa se torna cultivar aquilo que lhe feriu. Você fala com ela, ela lembra, chora. Porque ainda dói, entende? O dia que você compreende que o perdão produz uma cicatriz poderosa sobre aquilo que te feriu. Eu vou falar de maneira clara. O dia que você permite que o seu coração perdoe aquele que feriu você, que ofendeu você, que prejudicou o seu caminho, que machucou as suas emoções, que te colocou traumas profundos. O dia que você perdoa, você se torna livre e leve de todas as consequências que a dor te gerou. É como se você olhasse a ferida e ela não doesse mais. Nasce uma cicatriz muito grossa em cima. E por mais que o teu passado tente lembrar daquilo que você viveu, você vai lembrar de tudo, mas não vai doer mais nada. Porque quando você perdoa, o Espírito Santo dentro de você ressignifica toda aquela dor. O Espírito Santo transforma toda aquela amargura em algo que vai gerar cura para a geração que vem a seguinte. Tudo aquilo que Deus curou em mim, Deus livrou os meus filhos de ter a mesma colheita que eu tive. Tudo aquilo que o Senhor me curou, hoje é alimento sólido e saudável para minha família. Porque se não tivesse curado, por mais que meus filhos não tivessem a mesma palavra, teriam um pai parecido com aquele que eu tive. Talvez não com o peso da palavra, mas com a indiferença daquele que não sara, com a dor daquele que não solta a bagagem no meio do caminho. O convite do Evangelho é: deixem vir a mim aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que eu, o Senhor, vos aliviarei. Sabe, deixe esse peso hoje em Jesus. Reconheça que machucou, reconheça o que você sente, mas dobre os seus joelhos e diz: Jesus, nunca mais eu vou carregar esse peso. Nunca mais eu vou conviver com essa dor. Eu deposito na tua presença, confio na tua justiça, confio no teu juízo, e aquele que me feriu não vai ter mais poder para definir a minha história. A dor não tem mais a caneta do meu futuro. A partir de agora está nas tuas mãos. Em nome de Jesus.